Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, tá? O Triunfo da Religião, do psicanalista Jacques Lacan, tá? Lacan, para quem não sabe, ele foi, né, ele foi um psicanalista, né? E alguns o consideram inclusive como filósofo também. Ele nasceu em Paris, né, no dia 13 de abril de 1901 e morreu no dia 9 de setembro de 1981, na mesma cidade, cidade de Paris, na França. Né? O nome completo dele era Jacques-Marie Émile Lacan, mas muitas pessoas apenas o conhecem como Jacques Lacan e outros apenas o chamam de Lacan. Né? Uns Jacques Lacan, outros Lacan. Bem, nessa obra do Lacan, né, algumas coisas ele deixa bem claro aqui para nós, tá? O Jacques Lacan, nessa obra O Triunfo da Religião, ele defende exatamente essa ideia, ou seja, de que em um mundo cada vez mais científico como o nosso, a religião, né, a religiosidade e a religião, ela vai triunfar e ela vai sobreviver mesmo depois que já não houver mais a mesmo depois que muito do que hoje em dia se considera ciência já não existe mais, ainda assim vai haver religião. Ou seja, a ciência não vai conseguir destruir a religião. É essa visão do Jacques Lacan. Jacques Lacan ele diz para nós o seguinte, ó, na verdade, não é obrigatório que o homem seja educado. Ele faz sua educação por si só, de uma forma ou de outra. Ele se educa. Convém efetivamente que aprenda alguma coisa, que ele quebre um pouco a cabeça. Os educadores são pessoas que julgam poder ajudá-lo. Consideram inclusive que há um mínimo a ser dado para que os homens sejam homens, e que isso passa pela educação. Não estão completamente errados. É preciso de fato certa educação para que os homens consigam se suportar. Então, dessa maneira um tanto irônica, o Jacques Lacan ele vai nos dando, né, as ideias dele, usando sempre de bom humor, né, uma espécie de ironia. É interessante que quando Jacques Lacan ele fala sobre a angústia dos cientistas, né, ele diz o seguinte: há uma coisa de que Freud não falou, porque era tabu para ele, a saber, a posição do cientista. É igualmente uma posição impossível, só que a ciência não faz ainda a menor ideia disso, e esta é sua oportunidade. Somente agora os cientistas começam a ter crises de angústia. Suas crises de angústia não têm mais importância que qualquer outra crise de angústia. A angústia é coisa totalmente inútil, desprezível. Mas é divertido ver nesses últimos tempos alguns cientistas que trabalham em laboratórios seríssimos alarmarem-se de repente, ficarem com medo, o que significa ter um cagaço e se dizerem, suponham depois de termos feito delas um instrumento sublime de destruição da vida, que um fulano liberte do laboratório todas essas pequenas bactérias com as quais fazemos coisas maravilhosas. E isso ainda não foi feito, não chegaram a esse ponto, mas eles começam a ter uma pequena ideia de que seria possível fazer bactérias resistentes a tudo, que não pudessem mais ser detidas. Isso talvez limpasse a superfície do globo de todas essas coisas, em particular humanas que o habitam. E então sentiram-se de repente tomados por uma crise de responsabilidade, embargaram um certo número de pesquisas. Talvez essa ideia não seja tão má, talvez o que eles façam possa ser muito perigoso. Não acredito nisso. A animalidade é inquebrantável. Não serão as bactérias que nos livrarão de tudo isso, mas por causa disso eles tiveram uma típica crise de angústia e uma espécie de interdição, pelo menos provisória, foi lançada. Disseram que era preciso examinar duas vezes antes de levar mais longe certos trabalhos sobre bactérias. Que alívio sublime seria, no entanto, se de repente estivéssemos lidando com um verdadeiro flagelo, um flagelo saído das mãos dos biólogos. Seria realmente um triunfo. Significaria que a humanidade teria de fato chegado a alguma coisa, sua própria destruição. Seria verdadeiramente sinal da superioridade de um ser sobre todos os outros, não apenas sua própria destruição, mas a destruição de todo o mundo vivo. Seria verdadeiramente sinal de que o homem é capaz de alguma coisa, mas isso causa a si mesmo um pouco de angústia. Ainda não chegamos a esse ponto. Como a ciência não faz nenhuma espécie de ideia do que faz, exceto ter um pequeno acesso de angústia, ela vai continuar durante um tempo.
Graças a Freud, provavelmente, ninguém sequer sonhou dizer que era igualmente impossível haver uma ciência que tivesse resultados como governar e educar. Apesar disso, se dela podemos ter um pequeno vislumbre, é pela análise. Aqui o aqui o Jacques Lacan, né, ele está falando para nós da angústia dos cientistas. Assim, ó, quem já assistiu esse canal, né, já ouviu a palavra angústia, né, aqui nesse canal. A angústia tem a ver com a filosofia existencialista. A angústia tem a ver com Søren Kierkegaard. A angústia tem a ver com vários outros filósofos como Sartre também, né? Então, angústia significa assim, ó, você não acreditar na existência de um ser superior, você não acreditar em mais nada, e você descobrir um dia que a sua vida, né, ela depende das decisões, não apenas as decisões que você toma, mas também as decisões que os outros tomam. Que a sua vida, longe de ser um projeto criado por um ser superior, ela é um projeto seu, apenas seu, criado por você mesmo. Você existe, né? Apenas isso, você existe, por isso que se chama existencialismo. Você apenas existe e você é quem cria um objetivo para a sua vida, para a sua existência. E você não acredita num ser superior. Mas a partir desse momento, você descobre que a sua vida, para existir de fato, para que todos os projetos que você criar na sua vida de fato se cumpram, é necessário que você tenha uma relação de interdependência com outros seres humanos. Tá? Ou seja, a sua vida depende não apenas das suas decisões, depende também das decisões de outras pessoas. Por exemplo, se você decide ser um médico, você vai conhecer muitas pessoas, né, que serão clientes, né, que serão pacientes seus como médico, né? Se você, no entanto, se torna, vamos supor, um engenheiro, você vai conhecer vários clientes relacionados à área da engenharia, né? Pessoas que vão te contratar na área da engenharia. Se você decide virar engenheiro, então todas aquelas pessoas que você conheceria como médico, que seriam seus pacientes na medicina, agora elas não vão ter você como médico, porque ao invés de você decidir virar médico e ajudar elas, você decidiu virar engenheiro. Então, há muitas dessas pessoas que teriam suas vidas salvas por você se você tivesse virado médico, agora vão morrer. Se por outro lado você decide virar médico e não engenheiro, todas aquelas pessoas que seriam ajudadas por você, né? Todas aquelas pessoas que seriam ajudadas por você, todas aquelas pessoas que seriam ajudadas por você na engenharia, né? Agora não vão poder desfrutar mais da sua ajuda e muitas delas vão ter problemas, porque, né, o problema delas seria resolvido, teria sido resolvido se você tivesse sido um engenheiro a resolver os problemas delas relacionados à engenharia. Então as decisões que você toma, elas sempre vão ter um resultado positivo e negativo sobre a vida de outras pessoas que você nem conhece e muitas delas você nunca vai conhecer, e mesmo assim as suas mínimas decisões pessoais vão ter alguma repercussão na vida dessas outras pessoas. Assim como também um dia pode acontecer que você morra, exatamente porque aquele médico que poderia de fato ter salvo a sua vida, ou aquele biólogo que poderia de fato ter feito alguma descoberta que poderia ter gerado a cura da sua futura doença, ao invés de ter tomado a decisão de ser de alguma dessas profissões, ele resolveu não fazer vestibular para nenhuma dessas profissões, nem medicina, nem biologia, nem nada, e resolveu fazer vestibular para alguma outra área, né? Então aquele médico que poderia salvar a sua vida no futuro não vai existir porque ele vai ter decidido trabalhar em alguma outra coisa e você pode muito bem morrer no futuro por causa da ausência desse médico. Porque a única pessoa que poderia ter de fato salvo a sua vida não vai ter estudado medicina, vai ter estudado outra coisa e vai estar trabalhando em outra coisa e não na medicina e, consequentemente, não poderá ajudar você. Então, isso gera uma certa angústia. E é essa angústia que o Kierkegaard, que o Sartre, né, essa é a angústia que eles falam. Quer dizer, se você, no entanto, acredita em Deus, então você simplesmente entrega todos os seus problemas para Deus e deixa que Deus resolva. A partir da hora em que você não acredita em Deus, a ausência da existência de um ser superior e a sua total dependência de outros seres humanos e das decisões desses outros seres humanos acaba gerando em você uma angústia. Essa angústia, né, o Jacques Lacan, ele vai falar aqui dos cientistas que estão vivendo essa angústia. Porque pensa comigo,
o futuro da humanidade depende hoje em dia do seguinte: se um laboratório, existem cientistas espalhados em vários laboratórios ao redor de todo o planeta Terra, tá? Em todos os países tem vários laboratórios. Se um desses laboratórios, por acidente, inventa de bactérias se espalharem, né, saírem daquele laboratório por acidente, porque algum cientista descuidado cometeu um pequeno equívoco, um pequeno deslize, deixou cair alguma ampola contaminada de bactérias ou alguma coisa assim, e essas bactérias saíram daquele laboratório e se alastraram. Se isso acontecesse um dia, representaria a extinção da espécie humana em até um mês. Né? Em um mês, poderia não existir mais seres humanos se um laboratório desses deixasse escapar as bactérias que são trabalhadas dentro desses laboratórios. Então, isso acaba gerando uma angústia nos cientistas, uma angústia nos biólogos, porque para pensar, eles estão literalmente lidando todos os dias com o próprio fim da humanidade ali nas mãos deles, né, nos laboratórios deles, nos microscópios, né, deles. Então isso gera uma certa angústia deles mesmos não saberem se algum dia isso pode acontecer, se algum dia pode acontecer de um micróbio ou de uma bactéria escapar de um desses laboratórios e a humanidade, por causa disso, toda a humanidade, até seres vivos de outras espécies, serem contaminados por essas bactérias e, consequentemente, chegarem a uma extinção fatal. E esse vazio que a ciência, de alguma maneira, né, o ateísmo ao lado da ciência, gera no próprio cientista essa angústia dele mesmo não saber se ele não vai cometer algum erro lá que pode causar a extinção da própria espécie humana. Essa angústia, esse vazio, essa angústia, essa sensação de vazio, segundo Jacques Lacan, só pode ser resolvida mesmo pela religião, né? A partir da hora em que a religião ela dá um novo significado à existência humana. Existe uma pergunta feita para Lacan aqui, que é o seguinte: o senhor está convencido de que a religião triunfará? Lacan respondeu: sim, não triunfará apenas sobre a psicanálise, triunfará sobre muitas outras coisas também. É, inclusive, impossível imaginar quão poderosa é a religião. Falei há pouco do real. O real, né, o mundo real, por pouco que a ciência aí se meta, vai se estender, e a religião terá então muito mais razões ainda para apaziguar os corações. A ciência é uma novidade e introduzirá um monte de coisas perturbadoras na vida de todos. Ora, a religião, sobretudo a verdadeira, tem recursos de que sequer se suspeita. Por ora, basta ver como ela fervilha, é absolutamente fabuloso. Então, ele vai defender aqui, o Lacan vai defender aqui, que a religião possui todos os elementos necessários para dar um significado à vida humana, né? E a religião, segundo ele, e a religião vai dar um sentido às experiências mais curiosas, aquelas pelas quais os próprios cientistas começam a sentir uma ponta de angústia. A religião vai encontrar para isso sentidos truculentos. É só ver o andar da carruagem, como eles estão se atualizando. Depois pergunta-se para Lacan o que significa a verdadeira religião. O Lacan responde: a verdadeira religião é a romana, né, porque o Lacan é católico. Né? Tentar colocar todas as religiões no mesmo saco e fazer o que se chama de história das religiões é realmente horrível. Há uma verdadeira religião, é a religião cristã. Trata-se simplesmente de saber se essa verdade aguentará o golpe, ou seja, se será capaz de secretar sentido de forma a que efetivamente nele nos afoguemos. Ela vai conseguir, é certo, pois tem recursos. Já tem um monte de esquemas preparados para isso. Ela interpretará o Apocalipse de São João, um punhado de gente já tentou isso. Ela encontrará uma correspondência de tudo com tudo. É inclusive sua função. Então, Lacan aqui para nós, ele fala que, né, a religião ela possui dentro dela os elementos necessários para dar um sentido à vida e que quando surge a angústia, a própria religião, né, de alguma maneira, ela sabe dar um significado para isso. Por exemplo, é bem simples da gente analisar isso. Olha só. Tu pega textos da Bíblia, textos bíblicos, textos que muitas vezes não tem nada a ver com os acidentes que acontecem hoje em dia. Aí tu pega alguma frase ou alguma palavra de uma das profecias da Bíblia
que são semelhantes de alguma maneira ao acidente que ocorreu. Então é fácil de você provar, entre aspas, que houve uma profecia bíblica se cumprindo. Isso gera nos indivíduos que fazem parte daquela religião, que acreditam naquele livro religioso, uma sensação de tranquilidade, sabendo que o seu Criador, ou seja, Deus, já havia previsto no seu livro religioso que aquela catástrofe aconteceria e que, portanto, aquilo não foge da alçada divina e que, portanto, eles como seguidores desse Deus, devem permanecer calmos e tranquilos porque foi a vontade dele e ele sabe o que é melhor para todos, e isso trará, de alguma maneira, um benefício gigantesco para a humanidade. O mesmo acontece, por exemplo, com, né, o rio Tietê, por exemplo, e com vários outros rios, né, que estão terrivelmente cheios de assim, sujos, né, terrivelmente sujos. Se você pega, por exemplo, já teve gente, inclusive, que pegou versículos da Bíblia, né, versículos apocalípticos, em que o anjo aparece derramando sobre os rios, né, da terra uma taça, né, e os rios se transformam em sangue como sangue de morto. Acontece que sangue de morto ele não é vermelho, né, o sangue de morto ele é preto, né, ele é um vermelho puxando a preto, já um vermelho escuro, digamos assim. E aí o que que essa pessoa fez? Ela diz, veja, na Bíblia está escrito que o anjo derramou a sua taça sobre os rios e os rios ficaram como, né, sangue de morto, ou seja, uma cor vermelha escura. Veja os rios poluídos, né? Veja a cor que eles estão. Só que, em primeiro lugar, os rios poluídos, né, em sua grande maioria, eles não ficam, né, vermelho escuro. Eles ficam com outras cores, cores de barro, até mesmo cores amarelentas. Enfim, outra coisa, sangue de morto não fede. Tá? Se você tira o sangue do morto, coloca dentro de uma ampola e coloca o morto lá no longe, a quilômetros de distância, o que vai feder vai ser a carne do morto lá. Mas o cientista com a ampola, né, contendo o sangue daquele morto que já foi extraído do corpo daquele morto para fazer análises e coisas do gênero, aquela ampola não vai feder e o sangue que está ali dentro não vai feder. Entendeu? O sangue de morto não fede. Né? Nem o sangue de vivo, nem o sangue de morto não fede. Então, quer dizer, tu nota que... Mas por que, que o indivíduo ele associou um versículo da Bíblia, um versículo apocalíptico, com a sujeira dos rios e das lagoas e dos lagos e das fontes das águas que está acontecendo hoje em dia? É porque ele viu ali algum pontinho que se assemelhava com a realidade atual e dessa maneira, através desse indivíduo, a religião deu um novo significado para a poluição dos rios que está acontecendo hoje em dia como algo apocalíptico. Então, algo que talvez nunca ninguém tenha pensado em associar o apocalipse com a poluição dos rios, esse indivíduo foi lá e fez essa associação, né? Associou o apocalipse, né, aquela questão do sangue de morto como algo escuro, algo vermelho escuro, com a poluição dos rios, né? Então, quer dizer, então, é isso que o Lacan está fazendo, ele está falando. É isso que o Lacan está falando aqui dentro. Que a religião ela tem esse poder de associar, né, algo do seu texto sagrado com algo relacionado à realidade e dar a essa realidade um novo significado, né, e fazer com que as pessoas elas não se sintam, né, angustiadas, né, por um futuro imprevisível. Né? Porque a partir da hora em que tu consegue fazer com que algo da realidade seja associado a algum versículo da Bíblia, tu está de alguma maneira fazendo com que aquilo que está acontecendo na tua realidade, né, não fuja, né, da temática bíblica e tu possa se sentir amparado pelos textos bíblicos de tal maneira que não aconteça em ti nenhum sentimento de abandono divino, angústia, nem nada do gênero. E isso a ciência destituída de religião não consegue fazer. Pelo contrário, a ciência destituída de religião, ela aumenta a angústia. É isso que o Lacan ele vai falar, entendeu? Então, por isso que a religião, segundo Lacan, ela nunca vai terminar. Nunca vai ter um dia em que a religião vai terminar. Ele diz assim, ó, falando acerca da religião como algo que cura as pessoas, ele diz: a religião é feita para isso, para curar os homens, isto é, para que não percebam o que não funciona.
Houve um pequeno lampejo entre dois mundos, se posso dizer, entre um mundo passado e o mundo que vai se reorganizar como um soberbo mundo vindouro. Não acho que a psicanálise detém alguma chave do futuro, mas terá sido um momento privilegiado durante o qual ter-se-á tido uma medida bem correta do que chamo em meu discurso de falácer, né? Palestra, né? Então, o Jean-Jacques, fazendo uma associação, né? O Jacques Lacan, por exemplo, uma situação angustiosa. Eu me lembro que em 2007, mais ou menos, não, 2008, né? Alguém até comentou que um grupo de cientistas, né, ia fazer uma experiência num laboratório, se eu não me engano, lá na Alemanha, né? Não tenho os dados aqui comigo, mas seria um experimento tão terrível que se algo desse errado, poderia gerar a destruição do próprio planeta Terra ou até mesmo um novo Big Bang, né? Então, e vocês provavelmente se lembram, né? Disso que acabou se tornando bastante famoso na televisão. Todo mundo comentava: ó, se esses cientistas errarem alguma coisa lá no laboratório deles, pode explodir tudo, pode gerar um novo Big Bang, um buraco negro, algo assim que vai engolir tudo. Quer dizer, isso que aconteceu lá, né, nesse período, que gerou esse sentimento de angústia nas pessoas, bah, e se esses cientistas eles errarem alguma coisa, esses astrônomos, esses, enfim, se eles errarem alguma coisa, esses físicos, né, se eles errarem alguma coisa, nossa, meu Deus, né? Mas essa angústia ela existe todos os dias, né, para aquele que é da área da física, da área da química, da área da biologia. A qualquer segundo pode acontecer algum desastre em algum laboratório que de fato vai gerar a extinção da própria espécie humana, né? Então, o fim do mundo pode vir tanto de cima, através de asteroides, meteoros, meteoritos, corpos celestes e coisas do gênero, como também pode vir de algum laboratório, né? Pode vir de algum laboratório, de algum erro, algum cientista que pode de repente não lavar os seus equipamentos direito e sair do laboratório com a roupa infectada daquelas bactérias que ele estava trabalhando e espalhando isso para fora da, da, do laboratório lá e acabar matando um monte de gente e matar a espécie humana inteira, né? E se misturando e entrando essas bactérias nos aviões, nos aeroportos, nos oceanos, nos barcos, nos navios, né, nos ratinhos, né, que tem facilidade muito grande de deslocamento no meio dos seres humanos, nas baratas, nas aranhas, enfim. Então, quer dizer, seria algo terrível. A peste negra, né, que aconteceu lá por volta do século XIII, se eu não me engano, século XIII, XIV, na Idade Média, né, aquilo foi apenas um pequeno, segundo alguns estudiosos, aquilo foi apenas um pequeno sinal do que aconteceria se de fato, né, um grande número de bactérias, né, que mortais, né, que são analisadas em laboratórios científicos hoje, inventassem de sair de dentro do laboratório, né. A catástrofe que iria acontecer seria muito mais terrível do que a peste negra. Sem falar, né, daqueles laboratórios que trabalham com objetivo bélico, objetivo militar, né? Ou seja, aqueles laboratórios que, em caso de guerra, né, eles estão comprometidos, né, a fazerem pesquisas que vão criar bactérias, né, até mesmo modificar as bactérias e criar bactérias para serem usadas como arma de guerra para combater o povo inimigo e o exército inimigo com aquelas bactérias, né, para que nenhum prédio caia, mas o exército inimigo morra, né. E existem laboratórios para isso também, laboratórios que são pagos, digamos assim, por grandes exércitos, né, de nações riquíssimas, né, espalhadas pelo globo. Então, quer dizer, tem mais isso. Já pensou se um desses experimentos, uma dessas bactériazinhas experimentais inventa de sair do laboratório e acaba causando uma infestação terrível, né? Seria o fim da espécie humana, né? Então, a ciência, segundo Jacques Lacan, a ciência destituída de religião, ela, né, gera muito mais angústia do que solução. A verdade é essa. A ciência destituída de religião, sem religião, ela gera muito mais angústia no ser humano do que tranquilidade, alegria, harmonia e qualquer outro sentimento, né, de avanço, de evolução.
O mesmo pode se dizer, né? Você para pensar o cientista, o que, que é o cientista, o que, que é o biólogo, o que, que é o físico, o químico, o que, que é o astrônomo, o que são esses grandes cientistas. No fundo, são seres humanos como eu e você, cheios de defeito, cheios de erro, cheios de coisas, de virtudes também, claro, óbvio, mas também cheios de defeito, né? Aí você imagina pessoas normais lidando com verdadeiras armas mortíferas que são bactérias e vírus que podem fugir da mão deles ali, fugir do controle interno do laboratório e acabar se espalhando para fora do laboratório, que às vezes seria algo terrível, né? Então, para o Jacques Lacan, né, como a ciência ela não consegue cumprir com o objetivo dela de apaziguar o ser humano e ela apenas aumenta a angústia existencialista do ser humano, né, a ciência jamais vai substituir a religião e a religião, por fim, triunfará acima da ciência, acima da psicanálise, acima de todas as demais áreas do conhecimento humano, acima de tudo, tá certo? Porque a religião tem a capacidade de dar ao ser humano um novo sentido para a vida, um novo significado para a vida e a sensação de proteção e de segurança, né, ao crer que um ser superior está no controle da vida da pessoa, de tal maneira que a pessoa possa se guiar livremente, acreditando piamente em um projeto divino, em um conselho divino, em uma decisão divina previamente tomada sobre todas as áreas da sua própria vida e da sua própria existência. E por isso a religião triunfará, porque ela dá ao ser humano um novo sentido, um novo significado, ela afasta a angústia e ela confere significados e sentidos para todas as áreas da vida humana e até mesmo para situações catastróficas, fazendo com que até em situações catastróficas o ser humano possa ver profecias apocalípticas se cumprindo e haver dessa maneira uma espécie de retomada de significados ou novos significados, né, dados pela religião e que apaziguam a alma humana, né? Tá certo? Então, leiam esse livro, pessoal. O Triunfo da Religião, do Jacques Lacan. Tá? É uma obra fantástica, vale muito a pena ser lida, analisada. De preferência, leiam, né, ao lado dessa obra, ou antes dessa obra, leiam as obras do Soren Kierkegaard, leiam as obras do Jean-Paul Sartre, leiam as obras dos filósofos existencialistas, para que quando vocês chegarem, né, na obra do Jacques Lacan, nas obras do Jacques Lacan, vocês possam, né, ter uma compreensão maior do porquê que o Jacques Lacan fala tanto em angústia, em desespero, né? Essa angústia, esse desespero que o Jacques Lacan fala aqui é no sentido de filosofia existencialista, né? No mesmo sentido que os filósofos existencialistas usam esse termo, tá certo? Então, compartilhe esse vídeo, leiam esse livro, se inscrevam, deixem seus comentários, né? Enfim, um forte abraço, até mais.